Perfeito. Então já estamos gravando. Eu vou dar início à defesa de exame de qualificação do candidato Daniel Patrício Nicolau de Rodrigues, mais conhecido como Daniel Nicolau. Hoje é o dia 29 de maio de 2024. Vou iniciar agradecendo a presença da banca, professor Paulo Diniz, professor titular da Federal do Rio de Janeiro, Programa de Engenharia Elétrica, do Departamento de Engenharia Elétrica, e o professor Lisandro Luizolo, professor titular da UERJ. Eu não lembro direito o nome do departamento, mas Departamento de Engenharia Elétrica ou algo similar, e o Programa de Engenharia Elétrica. Bom, Daniel, eu vou passar a palavra para você. Você tem aí 40 minutos para fazer a exposição do seu trabalho para avaliação da sua candidatura ao doutorado. Tá bom? Obrigado. Eu vou desligar minha câmera para você ficar à vontade. Graças a Deus. Bom dia, professores presentes, professor Marcelo, professor Lisandro, professor Paulo Diniz, professor Wallace. Vou começar aqui a apresentação da nossa pesquisa. Então, o trabalho desenvolvido durante este tempo do doutorado é referente à localização coerente passiva precisa. Quem tem trabalhado aqui, quem fala é Daniel Nicolau, Daniel Patrício Nicolau de Rodrigues, nome completo. E os orientadores, que são o professor Marcelo Campos, o professor José Antônio Apolinário, do IME, e o professor Wallace Martins, da Universidade de Toulouse. Começamos falando dos diferentes tópicos que vamos explicar durante esta apresentação. A gente vai começar fazendo uma pequena introdução do trabalho, e depois a gente começará já na parte que tem sido desenvolvido primeiro, que são os algoritmos de localização de radar passivo, e abordando alguns temas interessantes, quando nós temos medidas consideradas como não detectadas, outliers. Vamos falar também um pouquinho dos resultados experimentais parciais que temos até agora, para posteriormente falar dos planos futuros, sim? Começando com a introdução, o que a gente poderá falar? A gente tem se concentrado nas técnicas de localização coerente passiva. Tem um nome bastante tradicional, que é o radar passivo, sim? E, fundamentalmente, essencialmente, o radar passivo ele usa sinais que não foram originalmente desenhados para o radar, sim? Eles têm outros objetivos, sim? Sinais, por exemplo, podem ser, por exemplo, sinais de FM, sinais de áudio digital, DAB, sinais para vídeo digital também, DVV, sinais para GSM, sistemas celulares como LTE, 3G, 2G. E o fundamento do radar passivo, basicamente, é o processamento dos sinais, das sinais que são diretamente recebidas por um sensor, e a sua versão que tem reflexão no alvo, né? Então, o sinal direto e o sinal que tem sido refletido no alvo.
neste trabalho, a gente tem se focado em técnicas de localização baseadas fundamentalmente em medidas biestáticas, e a medida biestática que a gente usa é a medida de retardo biestático, ou delay biestático, sim. Por que é conhecido biestático? Biestático é porque a gente considera essas medidas considerando um iluminador de oportunidade, ou conhecido como transmissor, um alvo, e poderíamos falar um receptor, verdade? Ou um sensor. Esse que é o sistema biestático. Então, a gente avalia o sinal recebido diretamente pelo sensor e o sinal que foi refletido no alvo. Sim? Isso é conhecido como biestático. Falando um pouquinho das principais contribuições desta pesquisa, o que a gente vai falar, que a gente tem se focado em soluções de localização precisas, em cenários de radar passivo, cenários PCL, Passive Coherent Location, quando a gente teria vários múltiplos transmissores, múltiplos iluminadores de oportunidade, múltiplos sensores, múltiplos receptores, ou vários alvos, sim? Até agora, a gente tem trabalhado basicamente com um alvo, sim, mas a futuro a gente a ideia é incluir vários alvos na avaliação dos algoritmos de localização, sim? Então, o objetivo fundamental é justamente trabalhar com sistemas de localização de radar passivo, principalmente focados em sistemas 3D, localizando um ou vários múltiplos alvos, tendo a presença de outliers, ou medidas falsas, entre as medidas biestáticas. E o que a gente tem falado, a medida que a gente tem usado até agora é a medida do retardo biestático delay. E começamos falando agora no trabalho desenvolvido até agora, assim, a gente vai começar falando dos algoritmos de localização, sim? Até agora, a gente tem trabalhado com os algoritmos de localização com múltiplos iluminadores de oportunidade, múltiplos transmissores, múltiplos receptores, M transmissores, L receptores e um alvo, sim? O que a gente basicamente planteia nesse desenvolvimento matemático é ter um conjunto de emissão transmissores, emissão receptores, elisão transmissores. O modelo matemático ele pode ser desenvolvido para sistemas em 2 ou 3 dimensões. Basicamente, nessa pesquisa, a gente tem se concentrado em 3 dimensões. Posteriormente, a gente define tem algumas definições. A gente tem o range biestático. O range biestático, basicamente, é a diferença entre o sinal direto e o sinal refletido, sim? Então, é uma distância ou é uma diferença resultado da sinal refletido, que é um sinal mais longo, menos o sinal direto no alvo, sim? E a gente tem o range difference, que basicamente representa o caminho de reflexão, né? Conhecido como RML. RML, sim? Logicamente, esse RML tem alguns desenvolvimentos matemáticos que você pode ver aí nas equações, mas nos algoritmos de localização, a gente vai incluir aqui as medidas do target delay, sim? Do retardo do alvo. Essas medidas do retardo do alvo, também conhecido como diferença de tempo de chegada, em alguns casos,
são as medidas que a gente usa para o desenvolvimento matemático destes algoritmos, sim? Como a gente vê na figura, a gente tem a possibilidade de elisão transmissores, emissão a receptores e vários sinais diretos dos transmissores ou iluminadores de oportunidade até o receptor e sinais reflexivos no alvo, sim? E aqui a gente tem um desenvolvimento, uma definições matemáticas. Quando a gente vê a letra R, a gente fala diretamente de distâncias, escalar cursivo, e quando a gente vê este minúsculo P em bold, basicamente representa o vetor de localização, sim? A gente tem uma fórmula básica de desenvolvimento do algoritmo de localização. Esta fórmula básica a gente desenvolveu aqui para o caso quando a gente tem mais receptores do que transmissores, sim? Mas a gente também pode inverter a fórmula para o caso quando a gente tem mais transmissores do que receptores, sim? Mas nesse caso aqui a gente basicamente avalia o caso quando a gente tem mais receptores do que transmissores, sim? A gente tem este RML, que é a distância do caminho refletivo, aqui onde que a gente tem as medidas, tem esse target delay embutido, a gente tem a distância do alvo no transmissor e a distância do receptor ao alvo. Aqui a gente tem uma brincadeira matemática, onde simplesmente a gente coloca todas essas expressões em matrizes para facilitar o desenvolvimento matemático, né? A gente tem esta matriz PRXTX, que basicamente tem as distâncias, os vetores do receptor ao transmissor. A gente tem esta matriz R, que basicamente tem os vetores que têm esta distância do caminho refletivo, aqui que entram as medidas, né? Aqui que a gente tem as medidas quando a gente computa a localização do alvo. E a gente tem um vetor Z, que também depende das medidas, sim? As medidas estão aqui. E, finalmente, a gente chega numa expressão matricial, onde a gente tem umas matrizes conhecidas, sim, a matriz P, matriz R, e a gente tem um vetor desconhecido. A gente tem essa matriz conhecida A. Lembremos que esta matriz R, ela vem como parte das medidas, e a gente tem o vetor X e o vetor Z, que basicamente é um vetor que também tem as medidas de localização dentro, assim. As medidas biestáticas dentro. A gente começa com a solução mais simples. A solução mais simples é a solução dos mínimos quadrados, sim? Malanowski, que é um autor que a gente tomou como referência, como ponto de partida dos algoritmos de localização, considerou, ou chamava esse algoritmo de mínimos quadrados como spherical interpolation, sim? Interpolação esférica. E ele basicamente usa a solução dos mínimos quadrados para resolver essa expressão do azão x igual a z. Basicamente, essa aqui é uma solução sem restrições, que é baseada no gradiente de uma função custo. Sim? A função custo, ela é uma função básica que toma como diferença a matriz vector A azão x é menos o vetor z, e ele minimiza este erro em base à função gradiente, sim? E essa minimização basicamente encontra um resultado x dessa solução em base a uma solução linear, sim? Agora, para que essa solução exista, esta solução de mínimos quadrados ou de SI,
a gente tem uma condição que vem em base à limitação da matriz inversa. Né? Qual que é a limitação? A limitação é que o número de receptores tem que ser maior ou igual, ou poderíamos falar maior as dimensões, sim? Que poderia ser 2 ou 3 dimensões, dependendo do tipo de localização. Se a gente trabalha em 3 dimensões, a gente precisa, no mínimo, de 4 receptores, sim? A gente já no X, com uma simples trabalho matemático, a gente consegue estimar a localização do alvo, que aqui a gente chama como P chapéu T, que seria a localização estimada do alvo. Como a gente tem vários transmissores, olha só, a gente tem vários transmissores, vários receptores, o que essa solução dá? Essa solução dá um promédio de cada localização por transmissor, na prática. Sim? Então, a gente está conseguindo uma solução que vem produto da média de cada solução por transmissor. Sim? Essa solução que a gente vê aqui dos mínimos quadrados, ela não considera uma característica importante. A relação não linear das variáveis que a gente trabalharia, as variáveis de otimização. Sim? As variáveis de otimização, que são as variáveis que a gente tem dentro do vetor X, que seria o vetor que vai do alvo ao transmissor e a distância do alvo ao transmissor, esses dois carinhas aqui, eles têm uma relação não linear. Sim? Logicamente, a norma desse vetor que está aqui, tx, tem que ser igual a cada um desses componentes que a gente tem dentro desse vetor R. Porque aqui nesse vetor aqui, a gente tem vários vetores que vão do alvo aos diferentes transmissores. E nesse vetor R que a gente tem aqui, a gente tem todas as distâncias do alvo ao transmissor. Então, essa relação aqui, a gente não considera na solução desse algoritmo de Spherical Interpolation. Logicamente, a gente fez esse desenvolvimento matemático, né, que foi ampliado de uma solução já existente do Malanowski, que simplesmente considerava um transmissor ou vários transmissores e um receptor. Posteriormente, a gente tem outra solução aqui, Spherical Intersections. Nessa solução de Spherical Intersections, o que a gente faz? A gente faz um trabalho matemático para abrir, basicamente, essas matrizes. Sim? A gente tem um vetor A, uma matriz V, e ficamos com o mesmo vetor RTXT, com o objetivo de internamente encontrar uma relação. A relação interna que a gente encontrou por transmissor está aqui, ao final das contas. A gente tem um componente desse vetor A, um componente dessa matriz V, que estão aqui, seria um componente de A, um componente de B, ou genericamente AL, BL, e isso daqui é igual exatamente a esse vetor que representa, que começa no alvo e fecha no transmissor, sim? Agora, o que acontece? O que a gente faz aqui, a gente assume que esse vetor que está aqui, que a norma desse vetor que está aqui, é igual à distância do transmissor, do alvo ao transmissor, a cada transmissor. Uma consideração importante aqui é que nessa solução aqui a gente não considera a relação linear das matrizes que a gente viu antes, né? AX igual a Z. O que acontece aqui? A gente consegue plantear essa solução por meio de matrizes de segundo grau,
E o que agora a gente está procurando são as distâncias entre o transmissor e o alvo. Mas a gente tem uma matriz, uma equação de segundo grau, que tem duas possíveis soluções. Se a gente tem duas possíveis soluções por transmissor, e a gente tem L transmissores, então a gente teria, em total, 2 elevado a Lzão possíveis soluções para esse vetor que tem as distâncias entre o transmissor e o alvo. Sim? O que a gente faz? A gente, na prática, usa o vetor que encontra o menor custo. O menor custo, a gente definiu o custo como aquele custo que a gente usou anteriormente para a solução dos mínimos quadrados. Sim? E uma vez que a gente encontra isso aí, a gente consegue estimar o alvo. Considerações importantes, a gente tem que garantir que esse vetor que está aí, RTXT, ele tem que ter todos os componentes positivos, a gente garantiu isso. E uma das principais características desta solução de SX é que o desenvolvimento matemático, nesse caso aqui, que vem sendo limitado, uma das condições necessárias, é que aqui o número de receptores pode ser maior ou igual ao número de ao dimensionamento do problema, 2D ou 3D. Então, a gente precisaria, como mínimo, um receptor a menos do que a solução do SI. Tudo bem. O que a gente considera como o terceiro ponto? A gente está propondo uma solução agora que basicamente ela usa parte da solução do least square. Então, a gente parte do resultado que a gente obteve na solução do spherical interpolations. E agora, o que a gente inclui nessa solução são restrições não lineares para garantir essa não linearidade nas variáveis de otimização. Então, a gente parte dessa solução de spherical interpolation, mas garante a não linearidade. E essa solução, a gente batizou ela como non-linearly constrained least square. Uma solução de mínimos quadrados limitada a restrições não lineares, sim? E o que a gente faz, primeiramente, como a gente tem L transmissores e um alvo, significaria que a gente deveria ter L restrições. Por quê? Porque a gente tem que garantir que o vetor que vai do transmissor ao alvo, que a norma desse vetor atinge a distância. Então, a gente tem que fazer um procedimento de otimização para tentar diminuir esse mismatch que a gente teria por causa do uso das medidas. Sim? Então, a gente faz um planteamento matricial aqui, a gente não vem ao caso avaliar ele completo, mas o que eu vou falar é que essa brincadeira matemática matricial que a gente faz aqui garante na solução onde a gente tem Lzão restrições e a gente garante essas L não linearidades, essas N restrições não lineares que a gente falou dos L transmissores de alvo, sim? A gente consegue resolver isso aqui usando o método numérico, que seria o método de Newton. Quando a gente planteia essa solução, a gente tem ou inclui o operador de Lagrange, sim? Esse multiplicador de Lagrange, ele também vai ser otimizado, então a gente como que coloca um peso para as diferentes restrições, sim? E por meio do algoritmo de Newton, o que a gente tenta é minimizar agora um erro, a gente está minimizando um vetor aqui,
um vetor que considera cada uma das L restrições e também minimiza o erro, sim? O erro que agora considera também os multiplicadores de Lagrange. Iterativamente, a gente minimiza esse erro, essa norma desse vetor, essa norma dessa função, desse vetor, exatamente. E a gente minimiza interativamente, a gente precisa computar o jacobiano dessa função f que vai ser minimizada, avaliada em cada interação. Agora, as variáveis de otimização nesse algoritmo de Newton é o vetor original x, e também a gente tem agora o vetor que tem os Lzão multiplicadores de Lagrange. Agora, nessa solução que a gente considera restrições completas, o que a gente considera é que a gente tem L restrições. Então, o peso dessa operação, especialmente desse jacobiano aqui, representa basicamente o maior custo computacional. A gente propõe minimizar, otimizar, mas agora utilizando, em lugar de lesão, restrições, a gente diminui para uma restrição. Então, a gente utiliza uma restrição só, a gente faz, do mesmo jeito, um planejamento matricial e a gente tem um critério agora. E, conjuntamente, a soma das normas desses vectores teriam que ser igual à soma das distâncias, das distâncias dos vectores. Agora, qual que é a vantagem desse daqui? A gente tem uma equação mais simples e as variáveis de localização são menores, porque a gente agora tem um simples multiplicador de Lagrange sendo minimizado iterativamente no algoritmo de Newton. Esse vetor f que está aqui é menor, e, logicamente, o custo computacional nessa matriz inversa do jacobiano vai ser bem menor, porém, a gente diminui consideravelmente o custo computacional, sim? Agora, a gente também, durante as pesquisas, fez algumas brincadeiras aí com outros tipos de soluções. Outro tipo de solução que a gente fez foi usando redes neurais. A gente pode considerar, no nosso caso, a gente considerou sistemas de redes neurais onde a gente tem transmissores fixos e conhecidos e receptores fixos e conhecidos. Os vetores de entrada seriam as medidas biestáticas. A gente multiplicou aqui pela velocidade da luz, velocidade da... Sim, velocidade da luz, quase falei do uso mesmo. É velocidade da luz, e a gente coloca dentro dessa rede neural um vetor que basicamente tem todas as medidas biestáticas multiplicado pela velocidade da luz. Sim, e a saída dessa rede neural seria a localização estimada do alvo, sim? Agora, logicamente, a gente poderia ter também sistemas com transmissores e receptores variáveis, onde a gente inclui a localização do transmissor e do receptor, mas esse sistema está fora do escopo dos nossos experimentos. Sim? A gente vê aqui o diagrama de redes neurais, onde a gente consegue estimar o alvo. A gente parte de um vetor de entrada que tem todas as medidas, a gente tem um vetor de saída que tem a localização do alvo, mas, logicamente, para jogar essas entradas na rede neural, a gente precisa de escalar de -1 a 1 para garantir o processamento computacional correto da rede neural, sim? E na saída, a gente também tem que descalar, tem que voltar para a escala original da variável de saída, sim, para poder obter finalmente essa localização estimada do alvo.
A rede, o modelo de rede neural que a gente usou para estimar essas medidas é um modelo de duas camadas, uma camada oculta e uma camada de saída. Duas camadas seria o mínimo suficiente para poder garantir a não linearidade de uma rede neural, sim? A gente usou como função da camada oculta o tangente hiperbólico e dos neurônios da saída são basicamente funções lineares, sim? A gente, utilizando o algoritmo de Leverett-Marquardt e dados de treinamento, teste e de validação, a gente consegue estimar esses pesos para poder ter uma saída correta desta rede conhecida como feed-forward, sim? Esta rede conhecida como feed-forward, retroalimentada. Como parte das nossas pesquisas, quando a gente compara os algoritmos de localização, tem que ter com que comparar, lógico, né? Porque, caso contrário, como eu sei com que comparo, e a gente, logicamente, usa o limite de Kramer-Hall, que basicamente esse limite aqui nos fala o mínimo de falemos assim, o erro mínimo possível de um estimador sem bias, sim? Então, a gente considera o mínimo sem bias teórico, o mínimo possível teórico. A gente aqui usa, para computar isso aqui, as posições dos transmissores dos receptores e as posições conhecidas teóricas do alvo. Logicamente, a gente tem aqui que considerar a covariância da matriz do ruído e as derivadas das medidas, de todas as medidas, com referência à saída x, y e z. Sim? Então, a gente considera o problema não linear e a gente usa as definições teóricas das medidas, nesse caso, B-static range, e isso aí a gente deriva para cada uma das localizações x, y e z. Sim? A gente obtém essa matriz conhecida como matriz de Fisher e depois um estimador sem bias, o mínimo do RMSE, do Root Mean Square Error, vai ser maior do que a raiz quadrada desse trace, dessa matriz de Fisher, sim? Da inversa da matriz de Fisher. Agora, a gente vai falar um pouquinho de... Sim. Daniel, desculpa te interromper, só para te avisar, já foram 30 minutos. Sim, estou ciente disso. Tenho no máximo 15. Tá, beleza. Tá bom. Então, a gente... Tá, desculpa. Obrigado, sim, eu já vi. A gente vai falar agora do seguinte ponto, onde a gente tem as medidas... A gente vai considerar no problema as medidas que são consideradas como outliers e também quando a gente não tem medidas detectadas. No problema, a gente vai considerar outliers produto do falta de linha divisada entre o transmissor e o alvo, ou entre o alvo e o receptor, e quando esse alvo não foi detectado, sim? A gente planteou dois algoritmos para combater os outliers. O primeiro algoritmo, conhecido como Cuboid Bayes, que ele faz uma búsqueda volumétrica. O que a gente faz, basicamente, a gente divide um volume, como a gente vê nesse cuboide grandão aqui, a gente faz divisão desse volume em cuboides de menor tamanho, sim? E o que a gente vê? A gente determina os limites por cuboide das medidas e a gente determina o cuboide que tem mais medidas. Se a gente tem várias medidas, a gente tem das diferentes pares, e a gente tem vários cuboides associados com a medida, com diferentes medidas. O cuboide que atinge o maior número de medidas é o cuboide que basicamente separa as medidas que a gente chama de consistentes
com os outliers. Aqui a gente tem um exemplo onde que a gente tem um receptor, um transmissor e um alvo, e olha só os cuboides que atingem essa medida biestática desses três elementos. Como a gente vê, esses cuboides, eles criam um hiperboloide que basicamente representa o modelo matemático de radar passivo. O modelo matemático de radar passivo basicamente representa um elipsoide, desculpa, eu falei errado, um elipsoide que passa pelo transmissor por receptor. Sim. A gente faz duas búsquedas. A primeira em cuboides de maior tamanho e uma segunda busca em cuboides de menor tamanho para, como quem fala, encontrar uma consistência mais precisa. Sim? Essa segunda busca é a que atinge ou que separa finalmente as medidas consistentes das medidas não consistentes, os outliers, e quando a gente tem mais de um cuboide, a gente usa a função custo para determinar quais são as medidas consistentes e quais não. O segundo método que a gente usa é um método que a gente chamou de closest neighbor. Closest neighbor porque o que a gente usa aqui a gente descarta outliers de uma lista de candidatos em base a uma função custo, ou em base a um erro. Sim? Essa medida de candidatos é tomada utilizando um erro normalizado por medida. Esse erro normalizado procura descartar medidas que estão fora do range. Para simplificar e explicar isto rapidamente, a gente poderia falar: uma medida normal passaria do receptor, alvo e receptor. Uma medida considerada como outlier por causa da falta da linha divisada estaria muito mais longe. Sim? Isso seria um outlier, por exemplo. Sim? Então, o que a gente faz disso aqui é uma busca iterativa, onde a gente vai descartando de uma lista de candidatos por interação os diferentes outliers que não atingem essa referência, sim? Uma vez que a gente tem detectado os outliers, ou uma vez que a gente percebeu que existem medidas não detectadas quando a gente não tem essa medida por transmissor e receptor, a gente tem que fazer as modificações matemáticas nas diferentes vetores e matrizes para poder computar, para poder ter o computa de um algoritmo de localização. Uma condição aqui é que a gente precisa ao menos um transmissor com medidas consistentes maiores a n mais 1, a n-zal mais 1. O que significa? Se com 3D, para o algoritmo DCI, os algoritmos com restrições, a gente precisaria no mínimo 4. Para o caso do algoritmo DCX, a gente precisaria no mínimo 3, sim? Considerando o caso de 3D. Agora a gente vai falar dos resultados experimentais. O que a gente fez, a gente tomou os dados como referência para os resultados desta referência bibliográfica. Essa referência bibliográfica basicamente estima esse target delay, considerando todos esses valores teóricos que a gente tem aqui. O que a gente fez, a gente montou um cenário que respeite estes parâmetros, considerando uma frequência de amostragens no receptor de 4 MHz, ou um tempo de amostragem de 0,25 microsegundos. Sim? Isso que a gente fez. A gente montou esse diagrama de referência sem fugir muito do delay teórico. A gente considerou delays teóricos de 73% ou 129% desse delay teórico, para não falar demais. A gente fez uma avaliação gráfica do Kramer-Hall, e o objetivo desse aqui é verificar que quando a gente aumenta a quantidade de transmissores, a gente aumenta a diversidade.
a gente pegou um quadrado de 20 por 20 quilômetros a uma determinada altitude, altitude de 421 metros, e a gente mapeou ou apresenta esses mapas de Kramer, e a gente vê que quando a gente tem 3 transmissores, logicamente, a gente tem um melhor desempenho, logicamente, a gente teria a possibilidade de atingir um melhor estimador sem bias. Aqui a gente falou basicamente como que a gente treinou essa rede neural. Para essa rede neural, basicamente o que eu vou falar, a gente considerou um volume meio grande aqui. Um volume de 10 quilômetros por 10 quilômetros e de altitude 1.200 metros, logicamente, se vocês conseguem, se vocês consideram um volume menor, os resultados vão ser melhores, né? Basicamente, a gente encontrou resultados com uma rede neural que tem na camada oculta 60 neurônios. Sim, na camada de saída tem 3, porque a gente tem 3 variáveis de resultados. Sim? Quando a gente avalia os algoritmos de localização, a gente tem aqui, por exemplo, o RMSE em 3D, o RMSE nos eixos X, Y e Z, e também a gente tem aqui as diferentes curvas. Essa curva que a gente vê em verde é das redes neurais. A gente não atinge resultados tão bons em X e em Y, porque a gente considerou um volume muito grande. Mas em Z, olha só que em Z ele atinge resultados muito bons, próximos do Kramer, que é aquela curva em laranja. De qualquer jeito, o que a gente vê aqui é que os nossos algoritmos com restrições, esse que a gente vê aí com vermelho e com preto, eles estimam de melhor maneira, especialmente em X e em Y. Em Z, logicamente, a gente tem uns probleminhas, uma presença de bias também, por causa da falta de diversidade em Z, porque a gente tem transmissores e receptores baixos e, geralmente, alvos altos. Né? Nessa figura aqui, a gente tem a representação de resultados de medidas não detectadas. A gente tem uma probabilidade de detecção. Essa probabilidade de detecção considera que o receptor detecta o alvo, um canal conhecido como canal de surveillance, ele tem que receber o sinal refletivo. O que a gente vê aqui? O que a gente vê aqui é que, basicamente, de qualquer jeito, nossos algoritmos com restrições, eles também atingem melhores resultados quando a gente, basicamente, tem menos detecção de medidas, sim? Por caso dos outliers, a gente falou que a gente tem 2 cuboides, ou 2 buscas. A primeira em cuboides de maior tamanho, e a segunda em cuboides de menor tamanho, sim? Olha uma coisa importante, a gente tem aqui os algoritmos de localização, SI, SX e com restrições. Esses algoritmos de localização, a gente tem que aplicar a remoção de outliers e a gente também tem a possibilidade de usar o centroide do cuboide como estimativa de localização. Esse centroide do cuboide, ele é muito prático, especialmente quando a gente sente falta de medidas, por exemplo, quando a gente tem menos de 4 medidas por transmissor, por exemplo. Sim? E ele atinge bons resultados, inclusive quando a gente tem essa falta de medida. Sim? Para os outros algoritmos, quando a gente aplica outliers, de novo, os nossos algoritmos com restrições são os que melhores atingem melhores resultados. Sim? Esse algoritmo de closest neighbor, de vizinho mais próximo, ele também, a gente tem que achar thresholds ou limiares. Esses limiares foram achados variando os limiares até encontrar o ponto mínimo. A gente vê que ele atinge bons resultados, sim, mas especialmente quando a gente tem poucos outliers. O que acontece aqui? Quando a gente tem falta de linha divisada, por exemplo, entre um transmissor e um alvo, a gente cria vários outliers ao mesmo tempo. Por quê? Porque o transmissor ele está associado a vários receptores. Então, a gente não tem aqui a presença de um outlier só.
a gente poderia, como a gente vê aqui, teria presença de 3, 6, 8, 9, 10, dependendo da falta de linha de visadas entre alvo e receptor, entre alvo e entre transmissor e o alvo, sim? De qualquer jeito, o algoritmo de búsqueda volumétrica atinge melhores resultados, sim? A gente tem aqui gráficos de o true positive rate, a taxa de acerto positivo e a taxa de falsos positivos e de falsos negativos, sim? E de falsos positivos, sim? O que a gente verificou que um falso positivo aqui é muito pior ter um falso positivo é muito pior que não detectar uma medida. O que significa? A presença de um outlier é muito pior que deixar de usar uma medida consistente. Especialmente porque, pela falta de diversidade em Z. Isso aí, especialmente para os algoritmos SI, SX, esses que estão aqui, que dependem, com restrições, e os algoritmos de mínimos quadrados e de SX. Sim? E se vocês me dão uns 3 minutinhos mais, eu rapidamente explico os planos futuros. Sim, claro. Desculpa. Só deixa preencher uma meia xícara de café que estou aqui. Bom, falando rapidamente dos planos futuros, o que a gente tem? A gente tem esse aqui é um sistema de processamento para medidas de radar passivo, sim. A gente fala basicamente dos sistemas, mas basicamente a gente está interessado aqui em tomar esses parâmetros de estimação, esses parâmetros estimados de radar, e em base a esses parâmetros, no nosso caso, o delay, que a gente usa o target delay para estimar a localização do alvo, sim. Aqui a gente tem o planteamento matemático, quando a gente agora não tem um alvo, tem vários alvos. Nesse planteamento matemático, a gente tem a interferência de várias coisas. Tem coeficientes nos canais, tem delay de propagação, tem delays de propagação, tem coeficientes de amplitude, tem ruído, tem interferência de clutters, de DPI, de interferência do canal de transmissor no receptor, ou falamos assim, o sinal direito atrapalha o canal de surveillance, que é aquele que está procurando um alvo. O que a gente quer usar os resultados de experimentos que já tenham achado esses parâmetros para poder montar nossos experimentos, sim? Então, qual é o nosso seguinte passo? Nosso seguinte passo é trabalhar com algoritmos de localização, quando a gente tem múltiplos alvos, em canais multiestáticos com múltiplos transmissores e receptores. E agora o desafio é diferente. Por quê? Porque agora vai trabalhar a gente com medidas per transmissor e receptor, e essas medidas elas não vão chegar ordenadas. Por quê? Porque existem fatores como distâncias, ganhos, refletividade. Então, o que um transmissor e um receptor recebeu como medidas, o outro transmissor e outro receptor poderia ter detectado com uma ordem completamente diferente. Então, a gente vai trabalhar com isso aí, primeiramente. E o que a gente quer trabalhar nisso aqui, de junho a dezembro deste ano, esse aqui é uma estimativa em tempo, e o que a gente quer, ao final disso aqui, é formular esses algoritmos de localização que considerem justamente esses múltiplos alvos e essas medidas não ordenadas. A gente quer simular e quer ter uma documentação referente a isso. Ao mesmo tempo, a fase 2, que a gente começaria em novembro de 2024, porque, logicamente, a gente trabalha paralelamente em várias atividades, assim, é trabalhar com esses ambientes multi-alvos, quando a gente tem medidas não detectadas. O desafio aqui, a gente também teria essas medidas biestáticas desordenadas por transmissor, por receptor,
Pero agora com a possibilidade de ter medidas incompletas, sim, medidas incompletas por transmissão ao setor, dado que não foram detectadas satisfatoriamente, sim. Igualmente, o que a gente tem que fazer aqui, trabalhar com as modificações, com essas medidas não detectadas. A gente tem uma estimativa do tempo, de novembro de 2024 a abril de 2025, para finalmente considerar técnicas que combatam os outliers, agora considerando sistemas multiestáticos, multi-alvos, considerando novamente essas medidas desordenadas, falta de medidas e também agora com a possibilidade de outliers, sim? Nossa tentativa é mais ou menos de março a setembro de 2025 poder trabalhar com essas técnicas. E basicamente isso aí. Muito obrigado pela sua atenção. Desculpas aí por esses 3 minutinhos a mais que me tomei.